E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre um lançamento mundial, viu? Não é nem lançamento do Brasil. Vou falar com vocês um pouquinho sobre Corto Maltese, Oceano Negro. Foi lançado no comecinho de setembro na França, acabou de chegar aqui em Montreal. Eu comprei literalmente o primeiro exemplar da loja, né? Essa semana eu dei uma passadinha na Drawing Quarterly, né? A livraria da editora Drawing Quarterly, que fica aqui em Montreal. Daí eu vi numa caixa entreaberta, né, a capa, que eu já tinha visto a capa na internet, né? Então eu vi que, moça, esse Corto Maltese aí, ela, não, tenho que registrar ainda. Moça, registra aí pra eu levar já o meu. Enfim, aí eu dei 10 minutinhos, a moça registrou lá e tudo, comprei o meu Corto Maltese, li no mesmo dia e agora tô aqui para fazer um reviewzinho para você desse novo volume aí, que é completamente diferente do Corto Maltese que a gente conhece, né? Que é esse aqui, a obra máxima do Hugo Pratt, e que fez, né, 12 volumes, e tem mais 3 que foram feitos por uma outra equipe criativa após a morte do Hugo Pratt, que é o Juan Carlos Pelleiro e o Juan Diaz Canales, que é o mesmo autor do Black Sad e tudo. E é interessante porque esses autores, eles pegaram o espírito, né, do Corto Maltese original e eles continuaram fazendo algo naquela linha, mais ou menos como faz o Didier Conrad com Asterix, por exemplo. Ele não foi contratado para dar a sua versão do Asterix, não, ele foi contratado para continuar o Asterix, continuar fazendo histórias com aquela mesma pegada. E foi assim com o Pelleiro e com o Canales, né? Eles foram contratados para continuar, né, fazendo histórias do Corto Maltese. Já o Martin Kinahan, que é quem assina os roteiros, e o Bastien Vives, polemiquinho Bastien Vives, eles, aqui não, foi dado carta branca a eles para que eles fizessem o que quisessem com o Corto Maltese. Tanto que isso aqui é uma espécie de Corto Maltese Ultimate, sabe? Porque é bem diferente, não somente na pegada da história, mas assim, na cronologia, né? No tempo em que se passa a história, e até no formato, né? Essa aqui é a versão definitiva, né, do Corto Maltese, a coleçãozinha da capa branca, que tem sido publicada aí nos últimos anos pela Casterman, né? Se bem que o Corto Maltese já teve vários formatos, né? Tem até formato de bolsa aqui, eu tenho uns volumezinhos bem vagabundo aqui das edições Gelu, bem antiguinhas também, mas já teve formato capa cartonada e tudo. Esse aqui é o formato mais recente que a Casterman vem trabalhando, tá certo? São 15 volumes como esse aqui. E veja, o volume do Corto Maltese, ele é bem pequenininho em comparação ao original, né? Sem contar que esse aqui tem capa dura e esse aqui não. Esse aqui é capinha cartonada e tal, né? Tem com orelhas, né? Orelhonas, na verdade. Vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive formam um desenho, né? Bem legal. Eu acho que eles fizeram isso aqui porque é aquilo. Se não der certo, a gente finge que não existiu, sabe? Porque, porra, nem na estante vai ficar, sabe, bem junto. Então, eles fizeram esse Corto Maltese Ultimate aí diferentinho, porque na minha opinião, se der errado, eles vão fingir que nunca houve, né? Não, essa viagem de vocês é enfim. E eu achei a história mais ou menos, tá? Eu tava com muita expectativa justamente pelo segredo que os caras fizeram em torno da publicação do Corto Maltese, né? Durante muito tempo não se sabia quem seria a nova dupla criativa, não se sabia nada sobre isso aqui, né? Teve alguns vazamentos no verão, no mês de julho e tudo, mas a Casterman conseguiu durante muito tempo guardar o segredo em torno da publicação do Oceano Negro do Corto Maltese, né? Até a crítica especializada, né, os jornalistas e tudo, se quisessem ler o Corto Maltese para fazer uma resenha, né, antes do lançamento, tinham que ir até a Casterman e ler o livro lá dentro, numa salinha especial, não podia entrar com telefone nem nada, só podia entrar com uma folhinha de papel, com um lápis, né, para tomar nota, fazer algum croquis, alguma coisa, mas não podiam, né, de forma alguma sair com o livro de lá, nem tirar foto, nem nada. Então, assim, os caras criaram tanto hype em cima da parada que eu acabei criando uma expectativa que, infelizmente, não foi atendida, né? Porque, pô,
enfim, Bastien Vives, né? E eu não vou entrar aqui no mérito, será que o Bastien Vives deveria ou não fazer a adaptação do Corto Maltese? Que apesar das polemiquinhas que você com certeza já deve ter ouvido falar ao redor do nome do autor, ele é um cara que é muito reconhecido na França, tá? Um dos melhores autores dos quadrinhos franceses contemporâneos. Eu já fiz vários reviews das coisas que ele escreveu, né? Falei de Paulina não faz muito tempo, que foi lançado esse ano pela Editora Nemo, e com certeza vai estar na lista de melhores lançamentos do ano de 2021. Então é um cara, assim, diferenciado. Eu detesto esse adjetivo, mas ele é um cara muito bom, na minha opinião. Sem contar que ele é uma figura, né? Ele é sempre aquela personalidade muito excêntrica, né? Aquele típico parisiense, meio snob e tudo. Mas é um cara que sabe, que é bem original no que faz, né? Tem boas ideias e gosto da arte dele também. Né? Enfim, apesar da história aqui ser, como eu disse no começo do vídeo, escrita pelo Martin Kenehan. Como eu disse, isso aqui é uma espécie de Corto Maltese Ultimate, né? Para começar, você sabe o que é a linha Marvel Ultimate, né? Quando os caras pegaram os personagens, guardaram os conceitos principais de cada personagem, mas atualizaram eles, né? Colocaram ele numa nova roupagem, um novo tempo, mudaram alguns detalhes da história, e eles fizeram a mesma coisa aqui com o Corto Maltese, que originalmente se passa no começo do século XX, né? 1900 e pouquinho, enquanto que aqui se passa 100 anos depois, no começo do século XXI, né? E como é que a gente sabe disso? Porque o ataque às Torres Gêmeas é inclusive mostrado aqui num trecho do quadrinho e tal. Então, o Corto Maltese, ele aqui se passa, né, em torno do ano de 2001. E também tem essa mudança, né, no visual do personagem, que ao invés de ser o clássico Corto Maltese, né, com cap de marinheiro e esse sobretudo, né, meio antiquado e tal, aqui ele tá com a parca, né, tá de boné, mas eu acho que manteve as características físicas do personagem, né? Ele é muito sexy, inclusive aparece aqui peladinho, né, nas páginas aqui do Oceano Negro. Ele tem esse espaço entre o nariz e a boca, né, as argolas aqui, o cabelo um pouco maiorzinho e tudo. Então é um personagem que, apesar de uma nova roupagem, continua sendo bem reconhecível enquanto Corto Maltese. No começo da história, ele tá num barco pirata, né, no Oceano Pacífico, e ele tá indo abordar um barco lá, né? Os caras lá do navio deles, fica aí no barco que a gente vai subir ali naquele outro barco para fazer o que a gente precisa fazer. E os caras começam a matar geral, né? E o Corto Maltese, você sabe, se você já leu os quadrinhos dele, ele não curte muito isso. Ele é um pirata, mas ele é um pirata gente boa, né? Então quando ele vê o pessoal matando lá a galera dentro do barco, ele sobe para ver o que é que houve e acaba, né, se solidarizando com a vítima, né, com o alvo, na verdade, dos caras, que era um senhorzinho asiático que carregava consigo um livro. Então o Corto acaba, né, virando as costas para os seus amigos piratas e acaba salvando esse senhorzinho, né? E descobre que esse velhinho asiático, ele é membro de uma organização, uma espécie de clã japonês chamado Oceano Negro, que guarda consigo um segredo que pode mudar completamente os rumos da monarquia japonesa, né? Então ele pega esse senhorzinho e ele vai para Tóquio, e é lá que a história já começou, né? Só que eu não vou contar muito mais a partir daí para não estragar a sua experiência caso isso aqui chegue a ser lançado no Brasil e tudo. Mas basicamente é isso. O Corto Maltese vai recuperar o caderninho desse senhor asiático e vai tentar encontrar qual é o segredo, né, do Oceano Negro e tudo. E para isso ele vai viajar o mundo inteiro. E essa é a grande diferença desse Corto Maltese, tá? Enquanto que no Corto Maltese, na série antiga, né, ele viajava o mundo, né, mas aí cada álbum é dedicado a um trecho da viagem dele. Então tem uma hora que ele está no Brasil, tem outra hora que ele está no Pacífico, né? Ele vai viajando, mas cada volume é focado em um trecho da viagem. Você não vê o Corto Maltese fazendo a volta ao mundo dentro de um livro só. Aqui não. Aqui ele dá a volta ao mundo no livro inteiro. E eu acho que isso
perde bastante, assim, da força do personagem. Porque o que eu achava bacana no Corto Maltese original era justamente esse lado viajante dele e a capacidade que o Corto Maltese tinha de se integrar com novos povos, sabe? De falar novas línguas, de ter amigos, né, em cada canto do planeta, sabe? Como ele conseguia ser um cidadão do mundo, sabe? Eu achava isso muito massa no Corto Maltese original. Sem contar que é o cara fazendo a volta ao mundo no século XX, sabe? Quando hoje em dia a pessoa, nesse mundo globalizado que a gente vive, alguém fazer a volta ao mundo é algo completamente banal, sabe? Basta apenas você ter o dinheiro para isso. Mas eu poderia dar uma volta ao mundo se eu tivesse a grana suficiente, sabe? Mas no Corto Maltese não, no começo do século XX, só quem fazia isso era realmente aventureiros como ele. Então, quando a gente vê o Corto Maltese aqui indo do Oceano Pacífico para o Japão, para a cidade mais alta dos Andes, né, na América do Sul, depois vai para a Espanha, sabe? Isso fica tudo muito diluído. E aquele lance, o Corto Maltese aqui, assim, o Corto Maltese, originalmente, ele sempre foi um cara que tinha vários amigos em todo canto do planeta, isso é muito bacana. Mas aqui parece que em todo canto que ele chega, e aí, Corto Maltese e tal, sabe? Todo mundo conhece ele, parece que é um astro de Hollywood, na verdade o cara é um pirata, sabe? Então eu achei isso muito fraco. Você diluiu essa coisa do viajante do mundo, tentou colocar tudo num livro só e se perdeu essa força, sabe? Então eu achei isso bem, bem fraco. Sem contar que da metade pra frente vira apenas uma caça ao tesouro, sabe? Não tem assim uma trama um pouco mais desenvolvida, sabe? É uma grande correria, quase como se fosse o Where in the World is Carmen Sandiego, né? Aqui, né? Where in the World is Corto Maltese. Então, assim, é legal, mas não é lá tão bom quanto a série original, tá certo? Eu gostei da forma como os desenhos do Bastian Vez deixaram tudo um pouco mais não, um pouco não, bem mais dinâmico, bem mais cinético, sabe? A ação ela é muito mais rápida aqui, lembra um pouco um filme. Eu acho que isso foi muito bom, sobretudo para atualizar o personagem para os novos públicos, porque eu não consigo ver como um cara, um jovem adulto que cresceu lendo mangá, ele gostaria do Corto Maltese original, que tem uma pegada bem mais lenta, sabe? É muito mais texto, muito mais contemplativo. Aqui não, aqui é bem ação, é bem desenfreado e tal. Então achei isso bem bacana, assim, deu uma atualizada legal, sabe? Eu penso que quando... E é engraçado, porque o Bastian Vez, ele fala que ele não era um grande leitor do Corto Maltese quando ele era jovem, né? Ele faz até uma analogia bacana com uma azeitona. Sabe quando você é criança, que você come azeitona pela primeira vez, você detesta aquilo, daí você passa um tempão sem comer, e daí quando você é adulto, você... deixa eu testar isso aqui. E daí você come e gosta. A mesma coisa ele sentiu com o Corto Maltese, e eu me identifiquei com ele, porque ele tentou ler Corto Maltese quando era jovem, ele não gostou daquilo, e quando foi muito tempo depois, ele revisitou as obras do personagem, e aí sim ele começou a gostar. Comigo foi a mesma coisa, tá? E olha que eu não era nem tão jovem assim. Eu li o Corto Maltese pela primeira vez lá nos livros da Pixel, né? E, cara, eu não gostei, né? Porra, leitor de super-herói, leitor de Homem-Aranha, de Batman, você quer uma coisa, né? Porradaria, uma coisa mais super-heróica e tal, e de repente você tá lá vendo o marinheiro viajando, conversando com um povo estranho e tal, você acha aquele meio fraco. Só um pouco depois, com um gosto um pouquinho mais sofisticado, né? Depois de ter lido umas coisas mais europeias, tudo, foi que eu reli o Corto Maltese, e aí sim eu comecei a apreciar, tá? Então, sabendo, né, desse lance do Bastian Vez, é de se entender que ele tenha tentado atualizar, né, e deixar a leitura do Corto Maltese um pouquinho menos monótona do que ela costumava ser na obra original do Hugo Pratt, tá certo? Mas, assim, é uma história apenas mediana, tá? Não é ruim, é bem legal, mas eu esperava um pouquinho mais por causa de todo esse hype que foi criado aí, tá? De todo modo, eu recomendo sim a leitura do Corto Maltese, né? Não tem link porque a Amazon Brasil não vende material franco-belga, né? Fica aqui a minha revolta, né? Eles deviam vender também quadrinho francês para o público brasileiro, né? Mas vou deixar aí, ao invés disso, o link da nossa pré-venda aqui da Comic Zone, tá certo, pessoal? De mar a mar,
A Descoberta do Pacífico. Então, se você gosta aí de histórias de marinheiros, né, grandes descobertas, grandes... Não é descoberta, é conquista, tá? O pessoal fica aí falando, Thiago, não é descoberta e tal. Eu sei, mas é porque é o título original do quadrinho, né? Mas assim, se você gosta de grandes navegações, pô, vá lá ler um título excelente, magistralmente desenhado pelo Henrique Breccia, né, grande argentino aí. Tá certo, pessoal? Então, ao invés do link do Corto Maltese, deixa o link aí da nossa próxima pré-venda. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, não esqueça de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu já ia acabando o vídeo sem mostrar pra vocês o desenho, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da arte do Corto Maltese, que é Bastien Vives, sendo Bastien Vives, né? Não tem garotas peitudaças aqui, como ele costuma botar no seu Instagram, tá? Mas é bem legal, eu gosto do desenho dele, né? Eita, eu falei aqui que não tinha garotas peitudonas, mas tem, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Olha só. É a Freia, né? O par amoroso, o par romântico aqui do Corto Maltese nessa edição. Enfim, já mostrei demais, tá aí, Corto Maltese, Oceano Negro. Agora sim, como sempre, esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.